Fala pessoal, sou Marcão, para você que é novo aqui no canal, muito prazer, seja bem-vindo, faça a sua inscrição se você está chegando agora. Bom pessoal, eu quero fazer uma análise aqui junto com vocês em cima de um comportamento em que o Silas Malafaia, aliás, vários comportamentos que o pastor Silas Malafaia está se posicionando, né? Aliás, já faz um bom tempo que ele vem se posicionando, não de forma cristã, não em cima do Evangelho de Cristo, mas sim com um comportamento político, né? E a gente conhece se os frutos da árvore é bom ou ruim através do seu comportamento. Se a árvore vai ser boa, se a árvore é boa para dar bons frutos, nós vamos ver. Se a árvore der maus frutos, a gente vai ver. Não é uma coisa imediata, são comportamentos. Então, o que eu vou analisar aqui com vocês são fatos. Em cima de fatos não existem argumentos. Nós estamos, sim, muito próximo da volta de Cristo. Só que antes dele voltar, o império do anticristo se levantará, certo? Então, eu não estou aqui falando mal do Silas Malafaia, não tenho nada de pessoal contra ele, mas eu tenho que mostrar para vocês o comportamento que o Silas Malafaia não está agindo conforme o Evangelho pede, né? E o que nós, irmãos, nós temos que fazer? A Bíblia nos garante que nós podemos repreender irmãos? Sim. Pastor é um ser humano como eu e você, certo? O único que nós devemos temer, respeitar de verdade é Deus. Então nós podemos conjecturar, nós podemos questionar as ações dos nossos irmãos quando eles estão começando a ir para um caminho, para um comportamento que não está de acordo com o Evangelho. Principalmente para um camarada, né, para o sujeito Silas Malafaia, que há muito tempo prega o Evangelho. Só que de uns tempos para cá o comportamento dele, os frutos que ele vem dando não são nada bons para as pessoas que o seguem, tá? Então a palavra de Deus me garante que eu posso te repreender se você estiver fora do caminho do Evangelho, tá? Isso está em Mateus 18, do 15 ao 17. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Então nós podemos fazer isso com qualquer pessoa, porque nenhuma pessoa representa a Deus aqui na terra. O que representa a Deus aqui na terra é a Bíblia, é o Evangelho, é Jesus Cristo. Esse é o único mestre que nós devemos seguir, tá? Porque as pessoas, assim como eu, assim como você, assim como pastores, podem ser corrompidas por alguma coisa. Não estou dizendo aqui que o Silas Malafaia é corrompido, não. Mas eu vou mostrar através de fatos que o comportamento do Silas Malafaia e de muitos outros pastores, mas o que está em grande evidência é o Silas Malafaia, por conta do seu comportamento. E recentemente nesse vídeo aqui, que foi publicado no dia 18 de maio de 2017, o link do vídeo estará aí na descrição do vídeo, para quem queira assistir. Eu não vou rodar o vídeo, mas eu vou usar aqui do site do Gospel Prime, que colocou as palavras do Silas Malafaia, tá? Que também estará no link na descrição para que você possa conferir. Bom, através das redes sociais, o pastor Silas Malafaia se pronunciou diversas vezes sobre a situação política do país, desde que novas denúncias de corrupção contra o presidente Michel Temer vieram à tona. O líder da Assembleia de Deus, Vitória em Cristo, gravou um vídeo, que é esse que eu mostrei para vocês, e escreve vários tweets sobre o tema do momento. Como sempre, não teve papas na língua e fez cobranças duras. Bom, vocês conhecem o Silas Malafaia, vocês já sabem como que é o comportamento dele. Primeiramente, criticou o senador Aécio Neves pela falta de transparência. Bom, acredito eu, por tudo que foi apresentado até hoje,
dia 19 de 5 de 2017, não foi uma transparência, uma falta de transparência. E sim foi de fato consumado que ele estava recebendo, que ele recebeu dinheiro de propina vindo da JBS. Então isso é uma falta de transparência, uma vez que afirmou se tratar de um empréstimo de 2 milhões de reais, mesmo a Polícia Federal tendo acesso a gravações e vídeos mostrando que se trata de dinheiro vindo de propina da JBS. Então, primeiro comportamento equivocado do Silas Malafaia em tentar convencer a quem o segue, porque devo te lembrar que quando o Aécio Neves concorreu à presidência da República em 2014 com Dilma Rousseff, ele apoiou o Aécio Neves. Então vamos lá, vamos ao fato, né? Esse primeiro fato aqui, Silas Malafaia não foi honesto com o que disse, porque ele está defendendo a mesma ideia que o Aécio Neves, ou seja, se tratando de falta de transparência. Aí no vídeo ele mostra os depósitos que foram feitas na conta dele, que um advogado fez lá um depósito de 100 mil reais. Fez um depósito? Não, quem fez o depósito foi ele. Ele recebeu uma doação de 100 mil reais e ele próprio fez o depósito para a sua igreja, que é dele mesmo, então ele está fazendo o depósito para ele, né? Enfim, o dinheiro foi depositado para as instituições que carregam o nome do Silas Malafaia. Eu não vou entrar nessa questão, mas enfim. Então ele está apoiando o Aécio Neves, porque ele não foi aos fatos. E quais são os fatos? Os fatos mostrados pela Polícia Federal é que se trata de dinheiro vindo de propina da JBS. Então, Silas Malafaia não foi, de fato, aos argumentos corretos. Logo depois, falou sobre o presidente, questionando também sua postura diante das acusações. É renúncia ou impeachment? Anunciou Silas Malafaia, que tinha um encontro marcado com o presidente nesta quinta-feira, mas cancelou após as denúncias. Cancelou por quê? Porque não queria ficar feio na imagem, né? Então vamos aos fatos. Vamos lá ao comportamento do Silas Malafaia. Primeiro, ele anuncia apoio a Aécio Neves. A gente já sabe o que está acontecendo com Aécio Neves. Uma hora a casa ia cair. Caiu. Anunciou apoio ao Eduardo Cunha. Uma hora a casa ia cair. Caiu. Anunciou apoio ao Michel Temer. Uma casa a hora ia cair. Caiu. Então, olha só o comportamento do Silas Malafaia, os tipos de pessoas que ele, através da sua liderança religiosa, tenta convencer as pessoas em quem as pessoas devem votar, em quem as pessoas devem apoiar. 3 pessoas que, segundo os fatos, as casas caíram. Inclusive, é fato, Eduardo Cunha está preso. Por várias vezes alertou contra as nações dos militantes de esquerda do Brasil, chamados por ele de cínicos, dissimulados e escrupulosos. Na opinião do líder religioso, PT, PCdoB, PSOL e Rede não tem moral para pedir renúncia de ninguém, porque defenderam Dilma e Lula. Bom, é óbvio que eles vão defender as pessoas que estão dentro do seu partido. É óbvio. Certo? Agora eu vou falar uma coisa para vocês, Silas Malafaia. Qual que é o partido que tem moral aqui no Brasil? A única pessoa da qual eu posso falar, segundo as suas atitudes, que não tem medo de dar a cara a tapa para a sociedade e nem muito menos para a imprensa, cujo qual está tentando desmoralizar neste momento, é o deputado Jair Bolsonaro. Cujo qual você negou, você decidiu apoiar mais um do PSDB, né? O quarto do PSDB, a quarta pessoa ligada entre PSDB e PMDB. E aí? Então, qual dessas pessoas
tem moral para alguma coisa aqui no Brasil. Nem PT, nem PSDB, nem PMDB, nem PCdoB, nem PSOL, nem Rede, nem Democratas. Quais são os partidos que têm moral diante da situação que o Brasil está se encontrando neste momento? Me cite uma pessoa que não vai ser delatada futuramente. Talvez o único que não seja delatado futuramente seja esse que eu acabei de mencionar, o deputado Jair Bolsonaro, cujo qual você não quis apoiar. E isso é um comportamento. Jair Bolsonaro, ele foi se batizar em Israel. Jair Bolsonaro é o único que até o momento defende um comportamento conservador, um comportamento em defender os interesses cristãos, e você, até então, até o momento, decidiu apoiar as pessoas erradas, né? Mas isso eu vou falar mais para frente, porque você mesmo mencionou isso. Você errou? Será que você errou? Bom, vamos ver. Por outro lado, lembrou que muitos dos deputados ligados a essas siglas continuam defendendo o ex-presidente Lula, que tem dado declarações que contrariam os levantamentos da Lava Jato e dos testemunhos dos delatores. Se caso for o melhor caminho, após renúncia ou impeachment de Temer, a PEC deve dizer que qualquer um que a justiça já abriu inquérito por corrupção não pode ser candidato, destacou Silas, numa menção clara sobre a possibilidade de Lula concorrer numa eventual eleição direta. Bom, nisso eu concordo com você, certo? E esses deputados, os senadores, você poderia acrescentar, nós podemos acrescentar o seguinte, que eles têm que fazer uma PEC, uma emenda constitucional, que é a seguinte: qualquer político que for pego roubando e lesando patrimônio público, esse político ele tem que perder todos os seus direitos, inclusive o que a própria política os deu com o nosso dinheiro. Ou seja, esse político tem que ficar na miséria, perder tudo o que tinha, inclusive a família, tá? E ficar o resto da vida na cadeia. Por que você não pede para esses seus pupilos, né, dos quais você tem acesso direto, que inclusive você ia a uma reunião direta com Michel Temer nessa quinta-feira e foi cancelada, justamente para você não ficar com a imagem negativa? Por que você não ajuda esses senadores a promoverem uma PEC desse tipo? Uma PEC que vai fazer com que políticos ladrões percam todos os seus direitos e fiquem na cadeia o resto da vida. Mas olha só o que aconteceu com o senador Aécio Neves. Ele somente foi afastado. Não pode fazer nada no Senado, mas ele continua recebendo o meu dinheiro, o dinheiro da nação brasileira, que é cobrado de impostos. É justo isso? O senador é afastado, mas continua ganhando dinheiro? O cara recebe dinheiro de propina, é afastado e continua ganhando dinheiro mensalmente, que nós pagamos de impostos nesse país? Não, isso não é justo. Então você poderia cogitar, já que você quer ser justo, isso sim é ser justo com o povo brasileiro. Bom, vamos lá. Ele acredita que os petistas que defendem Lula e Dilma agora não poderiam pedir fora Temer. Finalizou dizendo: minha oração é que Deus livre o Brasil do caos. É que Deus livre o Brasil do caos. Bom, que eu me lembre bem, que eu me recorde, lá no diploma da maçonaria, nos altos graus, do 30º ao 33º, tem lá um dizer em latim, lá no topo do diploma da maçonaria, que para estabelecer a ordem, né, ordo ab chaos, ordem através do caos, o anticristo viria justamente
através do caos. E é justamente através do caos que a ordem do anticristo se estabelecerá no mundo, inclusive aqui no Brasil. Então você está pedindo que Deus livre o Brasil do caos, sabendo-se que muitos desses deputados e senadores estão lá dentro da maçonaria promovendo esse caos. Porque desde o impeachment da Dilma até o que está acontecendo agora, tudo isso, toda essa barbaridade, toda essa hipocrisia, toda essa mentira promovida por esses políticos, foi meticulosamente premeditado para causar o caos. E como que você pode pedir para que Deus livre o Brasil do caos, se as pessoas que você vota, se as pessoas que você estimulam as pessoas a apoiarem, estão lá dentro da maçonaria promovendo o caos no Brasil? Recebendo dinheiro de propina, pedindo para matar um, pedindo para calar a boca de outros, corrompendo empresários, empresários corrompendo políticos, quem sabe até pastores, Não sabemos, mas podemos conjecturar, podemos imaginar como que funciona essa criminalidade generalizada na política, com empresas, com igrejas, com tudo. Mas vamos lá que tem mais aqui coisa importante. Tuitaço, através do Twitter, Malafaia emitiu uma série de opiniões, repetindo muitos dos argumentos do vídeo. Diante da lembrança de muitos internautas que o pastor apoiou no passado, ou seja, Aécio Neves, Eduardo Cunha, Michel Temer, e agora ele está apoiando Dória, atual prefeito de São Paulo. Vários políticos que hoje estão presos são acusados na Lava Jato. Disparou: nunca fui covarde e omisso. Só quem se posiciona corre risco de errar e ter o privilégio de acertar. Pois é, Silas. Aqui eu quero fazer uma análise em cima disso que você disse, que é verdade. Assina embaixo que isso é uma verdade. Só que o seu comportamento não é ter o privilégio de acertar, porque até o momento o seu comportamento foi ter errado 3 vezes. E isso não significa que você está levando adiante um risco autoproclamado de errar. Não, porque você sabe quem são essas pessoas. Então, se você errou, você não errou com medo de errar ou de acertar. Não, esse comportamento já é uma tendência. Isso se chama tendência. Isso não é risco de acertar, de errar ou de acertar. Porque você sabe muito bem as pessoas que você está apoiando. E se você errou uma vez, se você errou 2 vezes, se você errou 3 vezes, isso já é uma tendência. Não é risco de errar ou de acertar. E você até o momento não teve o privilégio de acertar em nenhum desses políticos. Porque os 3, um deles está preso, o outro acabou de ser pego em investigação aí de propina, recebendo propina, e o Michel Temer também agora foi pego. Então, em cima desses fatos, quem é que você vai apoiar? Já que você está apoiando o João Dória, será que é mais um comportamento de risco? Ou será que é uma tendência? Você não está fazendo com que você leve o evangelho à frente. O seu comportamento claramente não está com o evangelho. O seu comportamento é nitidamente político. Porque se você tivesse um comportamento evangélico, se você tivesse um comportamento cristão, com os valores cristãos, você daria totais apoios
ao deputado Jair Bolsonaro. Mas, pela quarta vez, você vai errar propositalmente. Não é verdade, Silas? Errou com Aécio Neves, errou com Eduardo Cunha, errou com Michel Temer e agora está errando pela quarta vez. E repito, isso é uma tendência da vossa pessoa, né? E eu estou tentando te corrigir porque o Evangelho me permite que eu faça isso, certo? Eu estou te chamando atenção porque você está comprometido com a política, você não está comprometido com o Evangelho. É nítido. Você está errando constantemente. Além de abordar questões políticas, ele repetiu que tem fé em mudança. O Brasil é maior que tudo isso. Em nome de Jesus Cristo, vamos superar tudo isso. Através do seu perfil, ele promoveu um tuitaço com a hashtag Orando pelo Brasil, reforçando seus pedidos que cristãos do país fizessem uma campanha de intercessão pela pátria. Nós precisamos orar, precisamos olhar. Mas um recado importante que eu peço a você que acompanha o Silas Malafaia e a todos os outros pastores é que o reino do anticristo ele está próximo. Assim também como a volta de Cristo está próxima. E você, cristão, você não deve ter líder religioso que proclame o evangelho para você e como você deve seguir. Não, você deve seguir o evangelho conforme está escrito na Bíblia e conforme o seu mestre te pediu. Jesus Cristo é o seu mestre. Cristo é o teu mestre. Então, se você tem alguma dúvida em relação a pastores, a comportamentos, vai lá na Bíblia. Não fique seguindo nada que esses pastores peçam para vocês, porque eles já têm tudo ali dominado na ponta da língua, onde eles vão te influenciar, como sempre te influenciaram. E a tendência do Silas Malafaia, como eu disse para vocês, isso é uma tendência. Não é o medo de errar ou de acertar. Não. A tendência do Silas Malafaia foi apoiar Aécio Neves, Aécio Neves, Temer, Eduardo Cunha e agora o João Dória. Se João Dória falhar, bom, acredito eu, será que nós teremos eleições em 2018? O que vai acontecer agora? Se Michel Temer renunciar, né? Que tudo isso já vem acontecendo propositalmente para causar o caos, para aí o surgimento do império do anticristo. Tá? Tudo isso é proposital, não se enganem, não se iludam com isso. Certo? E quem será a próxima pessoa que Silas Malafaia vai apoiar depois do João Dória? Será que é o anticristo? Fica aí um alerta para você. Fica um alerta para você, Silas Malafaia, porque o seu comportamento é político. Seu comportamento está muito longe de alcançar as palavras de Jesus Cristo neste momento. Porque quando você influencia as pessoas a votarem em pessoas que estão comprometidas com o diabo, que estão comprometidas com o engano, você também é conivente com isso. Você sabe. Você sabe e você será cobrado pelo Deus vivo. Então você, ao invés de usar o livro de Apocalipse para promover aí uma conveniência pessoal, para promover uma ideologia pessoal, pregue o Apocalipse como ele está escrito. Porque o Apocalipse, ele fala sobre o anticristo, sobre o império da besta, fala sobre a marca da besta, fala sobre a marca do anticristo. E que quem o seguir, quem receber a marca que está no livro de Apocalipse, será eternamente condenado. Assim como os falsos pastores, os falsos doutores, que se proclamam doutores da fé, mas que naquele dia
será rejeitado pelo Messias. Então, se vocês, pastores, andam em caminhos tortos, eu repreendo vocês, porque Jesus Cristo está me pedindo isso, para repreender vocês que estão andando em caminhos tortos. Se arrependam do comportamento que vocês estão tendo, do comportamento que vocês estão levantando para as pessoas agirem politicamente. Cristãos não têm que agir politicamente. Cristãos têm que agir com Deus no coração, em cima da verdade. E em cima da verdade, em cima da punição para a gente que assola essa nação brasileira e o mundo, qualquer parte do mundo. Beleza, pessoal? Então, se eu ofendi alguém, não foi minha intenção. A minha intenção não foi falar mal do Silas Malafaia ou de ninguém, mas de repreender, conforme está em Mateus 18. Repreender um irmão, repreender uma pessoa que no momento não está tendo um comportamento cristão, não está tendo um comportamento adequado para com o Evangelho de Deus, para com o Evangelho de Cristo. Então nós temos que repreender, mostrar para essas pessoas que elas estão indo para o caminho errado. A política é um caminho perfeito para que o anticristo venha se levantar. E você está se posicionando para o caminho errado, Silas. Infelizmente. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus.